Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, prestou depoimento à CPMI dos atos golpistas no dia 20 de junho. O principal ponto que levou ele lá foram as blitzes no Nordeste, que atrapalhavam quem queria votar. Na hora de se explicar, ele mentiu, e mentiu bastante. Foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. É uma palavra que às vezes a imprensa tem dificuldade de usar, mas a gente tem que usar, né? Mas vamos lá, vamos para qual é o assunto. O assunto é que no Nordeste era onde tinha mais, era a região do Brasil onde Lula tinha uma maior vantagem em relação ao Bolsonaro, então era uma região chave durante as últimas eleições. E o que aconteceu lá foi que muita gente que estava se deslocando para votar e a Polícia Rodoviária Federal fazendo muita fiscalização bem no dia da votação, né? O que, vamos e convenhamos, suspeito para dizer o mínimo. Foi isso que levou o então, né, diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, a prestar depoimento na CPMI. E ele já começou, o início do depoimento dele já foi sobre esse assunto, e ele colocou muitas afirmações falsas lá. E então vamos dar crédito aqui a quem checou essas informações, foi a agência Lupa, né? Nessa reportagem aqui, na CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor da PRF cita dados falsos sobre a operação eleitoral no Nordeste. Daí agora eu vou contrapor aqui, vou colocar as falas do Silvinei durante a CPMI e as informações que a agência Lupa trouxe para a gente, mostrando onde estava falso. Vamos lá. Primeiro, a gente isso aqui. O Nordeste, assim, junto com o Norte, foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. Onde mais fiscalizou foi no Sudeste, depois no Sul, no Centro-Oeste, e o Nordeste, empatado com o Norte, ficou em 4ª posição. Então ele está dizendo aí, ó, não teve mais fiscalização no Nordeste do que nas outras regiões, muito pelo contrário. O que a agência Lupa vai trazer lá para a gente é que, olha, no Nordeste, no dia 30 de outubro de 2022, né, o dia da eleição, tinha 290 pontos fixos de fiscalização, enquanto no Sudeste era 191, que é a região mais populosa do país, então esperaria-se que é onde teria mais fiscalização, o Sul 181, Centro-Oeste 153 e Norte 96. Então, não, o Nordeste foi sim muito mais fiscalização, inclusive mais fiscalização do que na região mais populosa. Tá, do que mais que o Silvinei falou? Falou dos acidentes. Brasileiro também, onde a gente tem a maior quantidade de acidentes com vítimas de todas as regiões do Brasil. Então, a gente fiscalizou bastante o Nordeste porque lá tem muito acidente. De acordo lá com a agência Lupa, o Nordeste é a terceira região com maior número de acidentes, né? Que foram 11.262 em 2022. O Sudeste, que tem mais, 16.643, seguido pelo Sul, 15.905. Então, não, o Nordeste está em terceiro lugar, não era o primeiro, não. Continuando, o que mais que o Silvinei falou? Falou de armas. Que a gente tem o maior registro de apreensão de arma de fogo, e devemos lembrar que na última eleição foi proibido, né, o trânsito e a aproximação de zonas eleitorais de pessoas armadas, mesmo aqueles que tinham porte, então a PRF tinha também. Essa parte de que foi proibido realmente é verdade, mas a questão que ele falou ali, né, que onde teve mais apreensão de armas de fogo. Daí a gente vai lá para a reportagem que vai nos contar que as apreensões de arma de fogo em 2021, o maior número foi no Sudeste, com 46.200 casos, e não no Nordeste, onde foram apreendidas só 27.100 armas. E, por fim, tinha lá os crimes eleitorais. Também é onde, infelizmente, nas últimas 5 eleições, foram feitas a maior quantidade de prisões acerca de crimes eleitorais, nas 5 eleições. Que, mais uma vez, não é verdade, o maior número de prisões relacionadas a eleições em 2022 foi na região Norte, com 291, seguido pelo Sudeste, em 139, e daí o Nordeste, em terceiro lugar, 127. Então, foram muitos informações falsas que o Silvinei passou lá. E aí, Caio, o que a gente pode dizer do cara que vai lá no Senado, na frente dos senadores e dos
é uma CPMI, né, mista, então, dos senadores e deputados, e mente na cara dura, né? Mente na Não, cara então, dura. eu até posso adicionar mais um dado que foi trazido pelo nosso querido tesoureiro, quase que eu falei o nome dele agora, nossa senhora, pelo nosso querido tesoureiro lá Acontece, eu quase falei o nome do antídoto aqui outro dia. Quase que eu falei o nome dele agora, foi na ponta da língua aqui. Que foi trazido pelo nosso querido tesoureiro, que ele pegou e falou aqui, ó, ônibus fiscalizados. No total, no dia das eleições, foram fiscalizados 4.591 ônibus no Brasil. Desses, 2.185 foram fiscalizados no Nordeste. Sudeste foram 571. Então, olha a comparação. Ali, Sudeste, a região mais populosa, teve 4 vezes menos fiscalização do que o Nordeste. Então, mostra aí que mais uma vez, ele mentiu na cara dura. Sobre esse fato, assim, e essa é a grande questão. Se você olha na materialidade dos fatos, é impossível ele se justificar. É impossível ele se justificar de qualquer coisa que ele queira falar, e olhando os dados reais mesmo, quando você olha o que aconteceu, e mesmo dados anedóticos, né, as pessoas que filmaram no dia, é impossível você não dizer que houve um plano para tentar impedir votações no Nordeste, e porque eles sabiam que eles estavam quase ali, né? Que a diferença entre Lula e Bolsonaro era pouco, então eles tentaram fazer o máximo para poder impedir isso. Mas quando você olha aí fiscalizações, tudo isso, é visível que foi feito um plano para poder se atacar o Nordeste. O que me incomoda muito nessa história é ver o quanto um cara pode ir numa CPMI e mentir na cara dura. Obviamente, no momento, não se poderia fazer nada, né? Porque, apesar de materialidade, eles não são judiciário, mas no final das contas isso nunca pega nada. O cara pode chegar lá, mentir o quanto ele quiser, e depois disso ele não tem nenhuma punição, não acontece nada pelo cara ter mentido para uma coisa oficial do país. Isso é uma coisa que é muito impressionante. A gente viu a mesma coisa na CPI das vacinas, e agora a gente está vendo aqui de novo o cara ir lá e mentir de maneira completamente maluca e contra qualquer materialidade dos fatos. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.